colocar aqui a apresentação. Tá, beleza. Então, eu vou fazer a apresentação aqui. Então, só para iniciar, né? Esse aqui é o nosso primeiro LBS Meetings, né? E a ideia dessa reunião é que a gente possa se organizar e possa discutir artigos, né? Então, essa reunião vai funcionar como uma espécie de journal club. E toda semana nós vamos então escolher alguns artigos, né, alguns artigos de revistas conceituadas, e alguns artigos, alguns vão ser mais técnicos, outros vão ser mais relacionados à parte acadêmica, né, como por exemplo esse artigo que nós vamos discutir hoje, que é o como escrever de forma eficaz para revistas internacionais, né. A ideia dessa apresentação é que seja mais uma coisa, a apresentação vai ser uma coisa bem rápida. O que eu queria mesmo, o que seria legal para o nosso Journal Club, seria essa apresentação, né? Seria a gente poder discutir esse artigo, discutir ideias sobre isso, né? Discutir o que pode ser aproveitado disso, o que a gente pode aprender desse artigo. Bom, então rapidamente aqui, o artigo, né, ele foi publicado na Nature, né? Na coluna de carreira da Nature, né? É o How to Write Effectively for International Journals, né? E o interessante é que esse artigo ele não é de professores que falam nativos da língua inglesa, né? São dois professores da universidade se eu não me engano, é alguma universidade de Hong Kong. E eles são professores formados na área de línguas, né? Então eles atuam auxiliando outros estudantes a publicar a gerar suas publicações, né? Então eles decidiram escrever esse artigo, né, mais voltado para alunos, para pessoas que não são nativos da língua inglesa. Então, o foco desse artigo é discutir a dificuldade que os pesquisadores de países que não falam inglês nativamente em escrever artigos para revistas internacionais. Então eles vão dar algumas dicas, eles vão falar sobre esse processo de escrita, né, e vão propor algumas ideias, né, que podem ser úteis para que outros alunos possam utilizar esses artigos e tirar proveito disso. Então a primeira coisa que eles falam eles citam a importância de se utilizar ferramentas de gerenciamento de citações, né? Então eles listam 3 delas, né? O EndNote, o Zotero e o Mendeley. Nesse caso aqui eu coloquei essa brincadeira aqui à parte aqui porque não tem qualquer questão relacionada a qual é o melhor, qual é o pior e tal. Você pode escolher qualquer uma dessas ferramentas que você achar melhor e utilizar de acordo com o seu gosto, né? Então, por exemplo, eu cheguei a utilizar o Mendeley há um tempo atrás, mas eu tive alguns problemas de compatibilidade com o sistema operacional, então eu migrei para o Zotero. E qual que é a importância dessas ferramentas? Então, como uma ferramenta de citação, eu consigo gerenciar todas as citações que eu estou incluindo. Então, eu consigo criar minha própria biblioteca de citação, minha própria biblioteca de artigos. E aí, toda vez que eu preciso citar alguma coisa, basta só selecionar a ferramenta, escolher o título do artigo, e ele vai gerar toda a citação para mim, de acordo com a revista que eu estou trabalhando, né? Então, ele tem uma base de dados bem completa de revistas, né? E você pode simplesmente trocar a formatação da revista que ele vai reconhecer e vai formatar para você automaticamente. E não apenas essa parte mais técnica, essa parte de você formatar a citação diretamente no formato da revista, né, mas também a forma como você lida com o gerenciamento de citações. Né? Então você vai ter toda a sua base de dados de citações. Então todas as citações que você precisa na hora de escrever, você vai ter dentro dessas ferramentas. Então é muito importante que a gente utilize essas ferramentas. E uma parte delas são gratuitas, né? Então vale a pena. Bom, outra dica que eles passam é o fato de que se você quer publicar em um periódico internacional, é importante que você conheça esse periódico, que você estude as publicações que saíram lá, né? Então, não só estudar os artigos que estão lá, mas estudar a linguagem a qual esses artigos foram escritos, né? Então, como assim, qual a linguagem? Né? Então, qual que é a estrutura de texto que os autores utilizaram? Por exemplo, quais são as frases que eles utilizam? Né? Então, eles citam aqui algumas frases específicas, olha só. Uma área de crescente atenção, a maioria dos estudos anteriores não abordou diretamente, este estudo visa, né? Então, vocês vão perceber que existem certas frases que são padronizadas, né, mas que elas facilitam muito na hora da gente escrever. E é importante que a gente estude outras publicações para que a gente consiga compreender como é que elas foram feitas, como é que elas foram estruturadas, né, e possa ser utilizado para a gente melhorar a nossa aplicação, melhorar a nossa escrita, né.
Então, sempre se basear em outras publicações, né? E é importante falar que não se deve copiar diretamente, né? Mas o importante aqui é você aprender como eles foram escritos e entender de uma forma que você consiga reproduzir no seu manuscrito e adaptar de acordo com as suas necessidades, né? E essa é uma das dicas que eles passam. Bom, outra dica que eles dão é o uso de ferramentas para escolha de palavras, né? Então nós temos aqui um exemplo no Google Scholar, né? Então é bem simples mesmo. Quando você está escrevendo uma frase, é importante que você perceba qual que é a estrutura que essa frase vai ser colocada, né? Então aqui ele dá um exemplo aqui, ó, increase attention, né? Então ele recomenda você usar o Google Scholar para fazer uma pesquisa, né, increasing attention, e você passa para ele a fonte, ou seja, qual que é o site que você quer avaliar. Nesse caso aqui ele está pegando todas as citações que aparecem esse fragmento, essa expressão ali dentro de publicações dentro da Nature, né? Então você consegue ver como que as frases foram estruturadas, né? Então você vê duas linhas ali para você e com base nisso você já consegue ver como que essa frase foi estruturada e como que esse termo está sendo citado, né? Então isso é uma ferramenta muito poderosa para você entender como você estruturar gramaticalmente uma frase, um texto, uma expressão. E outra dica que eu passo aqui, ó, que está fora do artigo, né, é utilizar sempre ferramentas como o Grammarly, né, que é uma ferramenta que auxilia no processo de escrita, né. Então é uma ferramenta muito boa, tem a versão gratuita e tem a versão paga. A versão gratuita já auxilia bastante, já é bastante útil para você poder revisar os seus textos, né? Outra dica é a questão do corpus, né? O corpus ele vai ser uma base de dados de artigos, né? Base de dados de textos de artigos, né? E aí, qual que é a ideia do corpus? Por exemplo, você vai pesquisar, por exemplo, você quer saber, você está escrevendo uma palavra que tem uma frase que tem a palavra composite. Eu quero saber composite, com qual preposição eu coloco depois dessa palavra. Então você vai utilizar essa ferramenta e vai digitar a palavra e vai colocar a preposição que você quer usar, né? E ele vai fazer uma busca na lista de todos os artigos e vai analisar a frequência que aquela combinação de palavras aparece, né? Então, nesse caso aqui a gente vê que composed of é a mais utilizada, né? Então você tem a frequência de 6.908, né? É claro que vai ter outras combinações, né? Mas você pode perceber que talvez elas não são tão utilizadas ou então pode ser que sejam erros, né? Então, com o corpus você consegue analisar isso, né? Então, basicamente é isso. Bom, para encerrar, né, os autores eles falam que a principal dificuldade ela não está na gramática, né, mas em saber como expressar suas ideias de forma clara e coerente, né? Então, outra recomendação que eles passam é que talvez não seja tão interessante vocês procurarem revisores externos, né? Pagar revisor externo para revisar seu texto. É mais importante que você discuta com o grupo e o grupo decida de uma maneira mais eficiente como organizar o seu texto, como exibir seu texto para que outras pessoas consigam compreender. Então, o mais importante do texto é a compreensão e não bem a parte gramatical. Claro que a parte gramatical tem muita importância, né? Mas se você organizar bem as suas ideias, expressar bem como que você quer exibir, como você quer que seu texto seja compreendido, é muito mais eficiente do que você focar muito na parte gramatical. Bom, pessoal, a apresentação foi só isso. Acho que a discussão eu vou